Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Para quem não me conhece, eu me chamo Milena Maranhos e sou professora de língua portuguesa. Nesta aula vocês terão dicas, terão conteúdos aí voltados para os vestibulares de todo o Brasil. Ah, importante, não se esqueçam das nossas redes sociais, todas as informações estão aí. E olha, nós também temos uma hashtag a qual utilizaremos em um determinado momento aí da nossa aula. E afinal, o que nós teremos na aula? Vamos lá? Nossa aula 2, língua portuguesa, especificamente gramática, com o título Agora Tu Casou Comigo. E o objeto de conhecimento é crase, então nesta aula você aprenderá sobre o conceito de crase, bem como tudo aquilo que acompanha o processo de crase. Agora sim, vamos para a nossa dúvida? Agora vocês têm uma imagem aí, especificamente em vídeo, e aí vocês estão vendo um processo de um casamento, a noiva entrando e tudo mais. A pergunta que eu tenho é, afinal, o que é casar? Quais são as ideias que norteiam a ideia de casar, que norteiam a ideia de casamento? E aí eu quero que você pense, poxa, o que é casamento, o que é casar? Isso vai servir para a nossa situação a respeito de crase, a qual já será explicada de forma detalhada. Então, para nós entendermos aí de fato o processo de casamento dentro da crase, vamos para o nosso Tira Dúvida? Então, depois que você viu aí o vídeo, agora nós vamos ter realmente o conceito de casar. Casar, de acordo com o dicionário Aulete, é unir duas pessoas. Então, como vocês viram lá no vídeo, você viu que duas pessoas que estavam em um processo de união. E aí é o que nós esperamos, elas vão viver em união pelo resto de suas vidas. Além dessa ideia, outra ideia indicada por ele é misturar duas coisas a ponto de que elas o quê? Se pareçam tão iguais que não dê para perceber a distinção entre elas. Então, traduzindo a ideia, eu vou unir as duas coisas a ponto de que elas pareçam uma só coisa. Então, são essas duas ideias que o dicionário Aulete traz a respeito de casar ou de casamento. Lembrando que casar é verbo e casamento é um substantivo. Essa ideia projetada aí pelo dicionário Aulete também vai estar presente no processo de crase, porque a crase é o quê, gente? A união, é o casamento de dois ais, ok? E esses dois ais vão se unir a ponto de parecerem que eles são uma única coisa. E claro, o que vai representar esse processo aí, essa união, é o acento grave, ok? Então, afinal, o que é o processo de crase? O processo de crase é a união de dois ais. Primeiramente, a preposição a, exigida ali por um verbo, por um substantivo, por um adjetivo ou outra classe de palavras, ok? Mais um artigo. E aí, esse artigo também pode ser representado, por exemplo, por um a que está presente em um pronome que inicia com a. Quando eu vou fazer a união desses dois ais, eles vão se tornar um só. E esse processo de união vai resultar em uma crase. E como que eu represento esse processo? Pelo acento grave. Então, já que você agora sabe a ideia a respeito de união, nós vamos aí para o nosso conteúdo. Olha o que diz. Nesta aula, veremos alguns casos em que não deve haver, olha, não deve haver, de jeito nenhum, como diz o amazonense raiz, né? Crase. Então, nós vamos estudar os processos aí, ou na verdade, as frases em que a crase não aparece. É proibida, nós chamamos de casos proibitivos. Então, o primeiro caso é, não ocorre crase antes de verbo. E aí nós temos o seguinte exemplo. Ela começou a estudar. Então, decore aí, ó.
não ocorre crase antes de verbo. Justamente porque quando, por exemplo, você cita um verbo, vamos pegar ali o próprio verbo estudar. Se eu digo assim, ó, estudar, nós perceberemos que estudar não exige ou não apresenta um artigo antes. Então, não tem como eu unir um artigo aí de estudar com a preposição exigida pelo verbo começar. Quem começa, começa a. Aí eu posso dizer a fazer, a estudar, a pensar. Portanto, esse a é apenas a preposição exigida por começar. Mas não vai haver um processo de crase, por quê? Porque esse a não está se unindo com nenhum outro a, porque afinal o verbo não apresenta artigo antes dele, tá bom? Então, por esse motivo, a primeira situação aí proibitiva é antes de crase não ocorre, ou na verdade, antes de verbo não ocorre processo de crase. E aí nós temos a segunda situação, que é não ocorre crase antes de substantivo masculino. E aí nós temos como exemplo, fiz referência ao aluno. Por que não ocorre processo de crase antes de substantivo masculino? Quando você fala, por exemplo, aluno, você fala o aluno. O aluno. Perceba que o artigo aqui é masculino, você não fala a aluno, a não ser que o substantivo seja feminino, aí você fala a aluna, por exemplo. Então, aqui quando eu digo fiz referência ao aluno, eu só tenho o azinho, o quê? Exigido pelo substantivo referência, porque quem faz referência a alguém ou a algo. E como a próxima palavra é masculina, ó, não tem como haver união de dois as aí. Por isso a regra geral é: não ocorre processo de crase antes de substantivo masculino, porque não tem como haver a união de dois as. O terceiro caso é: não ocorre crase antes dos pronomes pessoais do caso reto. E temos como exemplo, falei a ela. Só é lembrar que os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que representam eu, tá? Vamos colocar aqui. Eu, tu, ele ou ela se for feminino, tá bom? Aí nós temos o nós ou nós, como falamos aqui no Amazonas, com esse S puxado. Nós temos o vós, quase em desuso, e nós temos eles, ou se for o feminino, elas. Então, esses são os pronomes pessoais de caso reto ou do caso reto. Perceba que antes dele não existe aí um artigo. Eu não falo a eu não falo a tu, eu não falo a ele, eu não falo a nós, eu não falo a vós e eu não falo a eles. É por isso que a regra é: não ocorre crase antes dos pronomes pessoais do caso reto, justamente porque eles não aceitam artigo. Então, esse azinho aqui é apenas a preposição exigida pelo verbo falar, porque quem fala, fala a algo, a alguém. Então, perceba que realmente o verbo falar está exigindo aí a preposição a. Mas por que não existe processo de crase aí? Porque nenhum desses pronomes aqui, ó, aceita o artigo a. Você não fala a eu bonita, a tu bonita, a ele bonita, a nós bonitos, ou a vós bonitos, ou a eles bonitos, tá bom? Não encaixa essa ideia. Aí nós temos a próxima regra, que é: não ocorre crase nas expressões com palavras repetidas. E aí nós temos como exemplo: eu fiquei frente a frente com minha irmã. Se nós colocarmos apenas as palavras frente, frente, vou deixá-las de modo separado. Perceba que não tem exigência aí de a com a frente a frente, não existe essa ideia aí. Então, a única coisa que está acontecendo aqui é uma preposição para não ficar estranho, porque se eu falo fiquei frente a frente, olha que estranho. Então, para não causar tal estranheza, eu coloquei apenas aí uma preposição como forma de ligação, a fim de que a ideia de fato seja ficar frente a uma pessoa. Eu fiquei frente a frente com minha irmã. Então, entre palavras repetidas não existe
aí uma exigência de artigo mais preposição, por exemplo. É por isso que a regra é: não ocorre crase nas expressões com palavras repetidas. Importante, principalmente nas palavras que apresentam, por exemplo, ideia masculina, passo a passo, tá bom? A próxima ideia é: não ocorre crase antes de pronomes indefinidos. E temos como exemplo: ela deu boa tarde a todos. Gente, quando eu falo, por exemplo, todos, todos, vou colocar aqui. O que acontece? Não existe um artigo aí na frente. Eu não falo a todos foram embora ou a todos venham aqui. Não tem como haver esse a. É por isso que a regra é: não ocorre crase antes de pronomes indefinidos, porque eu não tenho como unir preposição com um a, sei lá, que possivelmente apareça antes de todo, porque ele não aparece. Então, veja que a regência do verbo dar aqui é: ela deu boa tarde, quem dá algo, mas dá algo a alguém. Então, nesse caso, eu só tenho o quê? Apenas a preposição a exigida pelo verbo dar e não uma união entre dois as aí para que ocorra o processo de crase. Tá bom? Então, repetindo a regra, não ocorre crase antes de pronomes indefinidos. Lembrando que pronomes indefinidos dão ideia de indefinição. Então, vocês viram aí os casos em que o processo de crase é o quê? Proibido, justamente porque não existe ali um artigo antes para que se una a preposição que é exigida lá pelo verbo anteriormente ou por um substantivo anteriormente, tá bom? Esses são os casos principais, claro que existem os casos secundários. Agora, de fato, para vocês fixarem tudo que vocês viram nesta aula, vamos ao nosso checklist? Agora vamos ao nosso checklist, especificamente sobre os casos em que a crase é proibida. É importante dizer que para haver a união do processo aí de crase, ou seja, para que haja a representação do processo de crase, é necessário obrigatoriamente que haja o processo de união entre dois as. Somente assim a crase vai acontecer e vai resultar na seguinte construção: um A com acento grave, justamente porque o acento grave representa a união entre os dois As. É importante dizer, o nome crase é justamente o nome do processo de união. Agora, o nome do acento não é crase, e sim acento grave. Ok? Então, agora, de fato, nós vamos verificar os casos em que a crase é proibida. O primeiro caso, antes de verbo. Eu expliquei durante a aula que verbo não aceita artigo. Eu não falo a estudar, eu não falo a fazer, eu não falo a proibir. Então, o verbo não aceita o quê? O artigo a para que haja uma união com uma preposição anteriormente exigida aí por um substantivo ou por um verbo. Então, antes de verbo, não ocorre processo de crase. O segundo caso é antes de substantivo masculino. Por que substantivo masculino? Aí não vai ter anteriormente um processo de crase. Justamente porque o substantivo masculino vai ter aí um artigo masculino antes dele. É o caso de o. Eu falo o menino, eu falo o jogo, eu falo o relógio. Então, por exemplo, se eu digo eu vou ao teatro, veja, eu só tenho a exigência da preposição a, eu vou a, mais o teatro. Veja, teatro é substantivo masculino e vai exigir aí um artigo masculino. E aí vamos ver o próximo caso. Nas expressões com palavras repetidas. Por que palavras repetidas não aceitam processo de crase? Justamente o que eu falei na aula. Se eu, por exemplo, coloco frente, à frente, eu vou ter
uma ideia significativa. Agora, se eu retiro aí esse a, fica frente a frente. Perceba, a preposição aí no meio não é uma exigência, é apenas para que haja um sentido entre as duas palavras. Afinal, as duas palavras não exigem artigo ou preposição. É por isso que a regra é: nas expressões com palavras repetidas não ocorre processo de crase. O próximo caso é antes de pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos não aceitam artigo. Eu não falo, por exemplo, a todos vão embora, ok? A todas estão indo comigo. Eu não falo esse tipo de construção. Então, os pronomes indefinidos não aceitam artigo a para que haja, por exemplo, uma união com a preposição a exigida por um substantivo ou por um verbo anteriormente. Ok? E o próximo caso é antes de pronomes pessoais do caso reto. Só é lembrar que os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, né, representando aí o feminino. Então, eu não falo a eu não falo a tu, eu não falo a ele, ou a vós, ou a nós, etc. É por isso que antes de pronomes pessoais do caso reto, não aceita aí um casamento, ou seja, um processo de crase, ok? Então, nós vimos aí no nosso checklist os casos em que o processo de crase é o quê? Proibido. Depois de vocês realmente terem assimilado todo esse conteúdo, agora eu quero deixar 2 dicas com vocês ainda sobre crase. Vamos lá? Este é o momento das nossas dicas. Eu tenho 2 dicas para vocês, principalmente aí para quem vai fazer vestibular, especificamente o PSC, que cobra conteúdos voltados aí para o processo de crase. E a primeira dica é: o que é o processo de crase? O processo de crase, como vocês podem ver aí no vídeo, é um casamento. Como assim, professora, casamento? Porque eu tenho uma união de 2 as. Artigo, né, mais preposição, por exemplo. E aí eu vou ter uma união aí representando o processo de crase. É importante dizer que a crase é o nome do processo, é o nome da união. E quem vai representar essa união? O acento grave. Então, as pessoas confundem muito. Ah, o processo de crase é o acento. Não! O processo de crase é a união. E para a representação desse processo, eu coloco lá o acento grave. Beleza? Essa foi a nossa primeira dica. Agora nós vamos para a nossa segunda dica, que é um mnemônico chamado VIPs. Eu acho que você sabe o que é VIP. Quando eu digo, você tem um lugar VIP, é aquele lugar privilegiado, reservado, etc. E aí, olha o que diz aí. Alguns casos proibidos em relação à crase se chamam VIPs. E aí, o que significa VIPs? Vamos lá, a primeira palavra que é verbo. Esse V aí representa verbo, ou seja, antes de verbo, a crase é proibida. E aí nós temos o próximo, que é a letra I, pronomes indefinidos. Lembrando que indefinidos apresenta aí uma relação com I. Então, como eu expliquei durante a aula, pronomes indefinidos não aceitam artigo antes, logo não vai haver aí uma união com a preposição exigida anteriormente, tá bom? E aí nós temos a próxima, que é a letra P. Entre palavras repetidas não ocorre processo de crase, e eu expliquei que só vai haver ali uma preposição no meio justamente para que não haja estranheza entre as 2 palavras repetidas. É o caso de frente a frente. E aí nós temos o próximo P, que é pronomes pessoais do caso reto. Antes de pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não há aí a existência de um processo de crase. Portanto, a crase é proibida. E aí nós temos a letra S, que é substantivo masculino. Antes de substantivo masculino, não ocorre processo de crase. Então, esses casos aí são os principais casos em que a crase não pode de jeito nenhum aparecer. Claro que existem os casos secundários e aí é uma outra história, tá bom? Agora que você pegou essas 2 dicas, eu tenho certeza que você vai arrasar no vestibular. E vamos para as nossas considerações finais?
Inclusive, não esqueçam de colocar também hashtag ConquistarSeducamAM. É isso, eu agradeço muito por vocês terem assistido a esta aula. Eu fico por aqui. Um beijão, tchau!